Olá, quinto ano! Hoje estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa e hoje a nossa aula de língua portuguesa ela vai tratar sobre esta pergunta que eu trouxe aqui hoje para vocês. O que é substantivo? Tá? Então, vou colocar aqui no nosso quadro o assunto que vai hoje permear a nossa aula de língua portuguesa. O que é um substantivo? Bem, o que eu posso dizer para vocês que substantivo é o nome de todas as coisas. Todas as coisas que estão ao nosso redor, elas têm um nome. E esse nome nós chamamos de substantivo. Ou seja, tudo que tem nome é substantivo, ok? Eu vou colocar também mais essa definição para vocês aqui no quadro. Vamos lá. O que é substantivo? É o nome de todas as coisas, ou seja, tudo que tem nome é substantivo. Correto? Bem, então agora eu gostaria que vocês pegassem a gramática e abrissem na página 95. Por quê? Lá na página 95, nós vamos entrar em contato com os tipos de substantivos que existem. Bem, se substantivo é o nome de todas as coisas elas são classificadas de acordo com as suas características. Sendo assim, os substantivos também vão variar, ok? Então, os substantivos dão nomes aos seres em geral, tá? E aí nós vamos estudar sobre 8 tipos de substantivos. 8 tipos de substantivos que vão dar nome às coisas, aos seres, ok? Então, vamos começar? Eu trouxe aqui para vocês uma lista com o nome desses substantivos e alguns exemplos. Só um momento, deixa eu te colocar aqui o durex para a gente colar. Bem, na minha primeira lista, eu trouxe, deixa eu mostrar aqui de perto para vocês, olha. Na minha primeira lista, eu trouxe substantivo próprio, substantivo simples, substantivo composto e o substantivo comum. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, ok? Então vamos lá. Podemos então? Bem, lá na página 95. Eu trouxe aqui para vocês como exemplo de substantivo próprio, tá? Então, o substantivo próprio é aquele substantivo que geralmente ele vai dar nome a uma pessoa, ele vai determinar aquela pessoa, ele vai dar nome a um lugar, a um determinado lugar, nome de livros, nome de revistas. E tem uma dica: os substantivos próprios, eles são sempre escritos com letras maiúsculas. Ele sempre inicia com letra maiúscula. Então, aqui no exemplo, a tia Andréa colocou uma imagem do Ziraldo. Então, Ziraldo é um substantivo próprio, porque vai determinar esse senhor. Não é qualquer senhor, é o Ziraldo, tá? Então, ele determina e começa com letra maiúscula, ok? Então, o substantivo próprio, ele sempre vai designar o nome de lugares, de pessoas, de revistas, de livros, ok? E a dica é sempre com letra maiúscula, tá? Inicia com letra maiúscula, independente da posição que se ocupa na frase. Se é um substantivo próprio que esteja no início,
ou que está no meio, ou que está no final de uma frase, ele vai sempre iniciar com letra maiúscula, correto? Bem, nós agora vamos falar do substantivo simples. Vocês podem acompanhar com a tia Andréia na página 95 da gramática de vocês, tá? O substantivo simples, ele é formado por uma única palavra, tá? Então, aqui no caso, eu trouxe esse exemplo, peteca. Peteca é um substantivo formado por somente uma palavra. Mais adiante, nós vamos perceber que alguns substantivos, eles podem ser classificados por mais de um tipo, né? Ele pode ser um substantivo simples, mas ele também pode ser um substantivo comum, tá? Então, isso pode acontecer de um substantivo ser classificado em mais de um caso, tá? Então, vamos retomar aqui. Substantivo simples. Então, é aquele formado por uma única palavra, né? Simples. Em contrapartida ao simples, eu tenho aquele substantivo que ele é formado por o quê? Por mais de uma palavra. E aí, ele recebe o nome de substantivo composto. O simples é formado por uma palavra. O composto é formado por mais de uma palavra. E aqui a tia Andréia trouxe como exemplo cavalo marinho, formado por duas palavras. Então, ele é um substantivo composto. Mas nós temos outros. Beija-flor, né? Vai dar nome a um ser e esse nome é formado o quê? Por duas palavras. Guarda-chuva é um substantivo porque vai dar o nome a um ser, a uma coisa, a um objeto e é formado por duas palavras. Então, quando um substantivo é formado por duas ou mais palavras, nós dizemos que ele é um substantivo composto, correto? Bem, nós agora temos também o substantivo que a tia Andréia falou, que era o quê? O substantivo comum, né? Se o próprio é aquele substantivo que vai determinar um ser, um lugar específico, que não pode ser qualquer um, é o específico, o comum, ele vai determinar, vai dar nome a qualquer um dos seres ou elementos de uma categoria. Aqui no caso, a tia Andréia colocou lápis, qualquer lápis. Se eu colocar aqui jogadores, jogadores é um substantivo comum. Nós vamos estar nos referindo a elementos de uma categoria, sem fazer o quê? Determinar um específico. Se eu falo assim, países, comum. Por quê? Eu não estou determinando o país. Pode ser qualquer um. Então, é comum, tá? A diferença entre comum e o próprio é que o próprio ele determina, ele é específico. Escritor é o Ziraldo, só pode ser o Ziraldo. Se for escritor, pode ser comum, pode ser qualquer um, ok? Então, o comum, ele vai se dirigir a uma categoria em geral, ele não vai determinar, correto? Bem, mas não existem só esses quatro, não. A tia Andréia falou que nós iríamos estudar sobre 8 tipos de substantivos. Então, a tia Andréia vai apresentar agora para vocês mais uma tabelinha. Deixa a tia colocar aqui o durex. Então, vamos lá. Mais um pedacinho aqui, para não soltar. Um minuto. Já estamos quase lá. Bem, a tia Andréia trouxe agora na segunda tabelinha
mais esses 4 substantivos. Eu trouxe o primitivo, o derivado, o concreto e o abstrato. Então, vamos colocá-los aqui. Prontinho. Então, vamos lá. Vamos continuar na página 95 do nosso livro de gramática. Bem, então agora nós temos aqui o primitivo. Vamos lá? A que se refere o substantivo primitivo? Sempre lembrando que substantivo é o quê? É o nome de todas as coisas, é tudo aquilo que tem nome, é chamado de substantivo. Então, vamos falar do primitivo. Bem, o primitivo, ele não se origina de nenhuma outra palavra. Por exemplo, eu trouxe aqui no primitivo avião. Avião é uma palavra que não se originou de outra palavra. Ela é primitiva, tá? Ela nasce a partir dela mesma. Em contrapartida, eu trouxe para vocês aqui, ó, o substantivo derivado. O derivado, ele é o contrário do primitivo. Ele vai ser aquele substantivo que ele vai se originar de outra. Então, aqui, como substantivo primitivo, eu tenho avião. E como substantivo derivado, eu tenho aviador. Aviador é um substantivo que se originou, que foi criado da palavra avião. Então, ele é derivado. Ele se origina de outra. Vou dar outro exemplo para que vocês possam entender melhor. Substantivo primitivo. Vamos retomar. É aquele substantivo que não se origina de outra palavra. Então, eu vou dar um exemplo para vocês da palavra jornal. Jornal é um substantivo primitivo. É uma palavra que se origina dela mesma. Ela não veio de outra. Jornal, substantivo primitivo. E aí, como derivado, eu vou dar para vocês o exemplo de jornaleiro. Jornaleiro é um substantivo derivado que se originou de uma outra palavra. Ele foi criado de uma outra palavra, que é a palavra jornal. Por isso que o substantivo é chamado de derivado. Ele se origina de outro. Compreenderam? Tudo bem. Então, agora vamos conhecer e falar um pouquinho sobre um outro substantivo. O substantivo concreto. Bem, gente, não esqueçam, página 95. Tudo que a tia Andréia está explicando, vocês vão encontrar anotado, organizadinho na página 95 da gramática de vocês, tá? Bem, o substantivo concreto. O concreto, gente, é um substantivo que vai dar nome a seres de vida independente, que ele existe independente de outros. São reais ou imaginários também, aqueles que quando a gente imagina, a gente consegue concretizar a imagem na nossa mente, né? Então, eles recebem o nome de concreto. Aqui a tia Andréia colocou a imagem de uma mala. Mala é um substantivo concreto. Quando eu falo mala, eu fecho meus olhos e eu consigo o quê? Imaginar, idealizar o formato de uma mala na minha imaginação. Agora, por exemplo, são reais. Por exemplo, computador, como nós temos aí na página 95. Chuva, planta, mosquito. Como a tia Andréia disse anteriormente, um substantivo, ele pode ser classificado em vários tipos. Então, aqui, se eu pegar o substantivo peteca, que é um substantivo simples, né? Formado por uma única palavra, ele também é um substantivo concreto, não é? Sim,
porque eu consigo o quê? Imaginar, idealizar o substantivo peteca, né? O lápis também, né? O avião, o aviador. Por isso que a tia Andréa disse lá no início que um substantivo ele pode se classificar em mais de um tipo, tá? Sendo que o concreto, vamos lá, retomando, página 95. Os substantivos concretos dão nome a seres de vida independente, reais ou imaginários, ok? E em ponto contrário, em contrapartida, nós temos aqui o substantivo abstrato. Vocês podem ver que a tia Andréa não colocou nenhum exemplo aqui do lado, nenhuma imagem. Por que será que a tia Andréa não colocou nenhuma imagem? Aqui, quando eu falei do substantivo abstrato. Vamos ver? Página 95, substantivos abstratos. Dão nomes a qualidades, estados, ações, sentimentos. Tudo que a tia Andréa falou só consegue existir através de um outro ser. Então, são sensações que vão depender de outros seres para existir. Então, essas sensações, essas ações, esses sentimentos, esses estados, essas qualidades que vão depender de um outro ser para existir, nós chamamos de substantivos abstratos. Por exemplo, amor. Para imaginar esse substantivo que é abstrato, amor, nós vamos o quê? Depender de um ser humano para existir, ou seja, se não houvesse a humanidade, não haveria o amor, não haveria a emoção, a felicidade, o sonho, né? Porque são substantivos, são estados, são sentimentos, são sensações que há necessidade da figura humana para que ele se realize, para que ele se concretize. Então, dessa forma, nós estamos falando dos substantivos abstratos. Vamos ler aqui, ó, acompanha com a tia, página 95, substantivos abstratos. Os substantivos que dão nomes a qualidades, estados, ações, sentimentos, sensações que dependem de outros seres para existir, recebem o nome de substantivos abstratos. E aí nós temos como exemplo que a tia Andréa já deu: emoção, amor, felicidade, sonho. Em todos esses exemplos que a tia Andréa deu, são conceitos que vão depender de um ser humano para existir. Ou seja, como eu já disse anteriormente, se não houvesse a humanidade, não haveria a emoção, o amor, a felicidade, o sonho e vários outros sentimentos, porque eles são abstratos, eles não existem por si próprio, como no caso aqui do substantivo simples, do substantivo próprio, composto, do comum, do primitivo, do derivado e do concreto, né? Eles por si só, vocês já o quê? O idealizam, o imaginam. Agora, o abstrato, para ele existir, ele vai precisar da figura humana para que ele se concretize, né? Felicidade. Para eu poder concretizar esse substantivo felicidade, eu vou ter que ter o quê? A figura humana, figura de alguém feliz. Aí eu tenho o substantivo abstrato, né? Por exemplo, o amor.
eu vou precisar de uma concretização para idealizar esse substantivo. Alguém que ame o outro, que goste do outro, para ver essa configuração do substantivo abstrato. Ok? Então, vamos lá, gente. Então, como a tia Andréia falou, eu apresentei para vocês aqui a princípio 8 substantivos. E deixei um outro, e na verdade, esses são os 8, mas eu vou apresentar mais um, que vai fazer parte dos substantivos coletivos. Então, na verdade, são esses 8 mais um, tá? Então, aqui eu vou acrescentar o substantivo coletivo. Por que que a tia Andréia deixou o coletivo separado? Porque os substantivos coletivos que estão na página 96 da gramática de vocês, eles designam, ou seja, eles se referem a um conjunto de seres ou elementos de uma mesma categoria, tá? Eles vão formar um grupo de elementos de uma mesma categoria. E a esse grupo de elementos de uma mesma categoria, eles vão receber o nome de substantivo coletivo. Então, nós temos aí na página 96 alguns exemplos de substantivos coletivos. Então, eu tenho álbum, que se refere a retratos, selos, figuras. Antologia se refere a textos, ou seja, um conjunto de textos. Arquipélago, ilhas. Atlas, mapas, tanto que a gente tem um livrinho, né, só de mapas, que nós chamamos de atlas, não é isso? Banda de músicos. Bando pode ser pessoas e aves. Biblioteca, livros. Bosque, árvores. Buquê, flores. Cacho, uva, banana, flores. Cardume, peixes. Coletânea, pode ser de poemas, de contos, de canções. Colmeia, abelhas. Constelação, estrelas. Cordilheira, montanhas. Elenco, atores e atrizes. Enxame, abelhas, gafanhotos. Exército, soldados. Fauna, fauna é o coletivo de animais de uma região. Feixe, lenha, né, madeira, um grupo assim, um conjunto de madeiras juntas, de lenha, né, forma o feixe. Flora, plantas ou vegetais de uma região. Floresta, árvores. Frota é o conjunto de navios, então é o coletivo, né? Galeria, objetos de arte. Grupo, pessoas. Manada, elefantes, bois. Matilha é o coletivo que se refere a cães. Molho, chaves, ervas. Multidão, pessoas. Orquestra é o coletivo, é o substantivo coletivo de músicos. Pilha, itens postos uns sobre os outros, né? Botam vários objetos sobre o outro, um sobre o outro. Então, o coletivo é pilha. Plateia, espectadores. Rebanho é o coletivo, né? O substantivo coletivo que se refere a carneiros, ovelhas, cabras. Réstia se refere a cebolas, alhos. Revoada de aves, né? Revoada é o substantivo coletivo de aves. E turma, né? Que a gente fala tanto, né? Turma do 5º AM, turma do 5º AT. Na verdade, quando nós falamos turma, nós estamos nos referindo ao substantivo coletivo de estudantes, né? Pode também ser de trabalhadores ou de amigos, ok?
Então, na verdade, a tia Andréia apresentou aqui para vocês 9 substantivos. A tia Andréia deixou o coletivo à parte porque existe na página 96 uma tabela que vocês deverão estudar com bastante atenção, tá? Para que a gente reconheça esses substantivos coletivos e saibamos a que eles se referem, tá bem, gente? E como eu disse para vocês, um mesmo substantivo pode receber várias classificações. Então, a tia Andréia vai escrever uma frase aqui embaixo. Com licença, deixa eu pegar aqui. Isso. Vou apagar aqui, vou colocar o coletivo para cá, porque eu vou precisar desse espaço aqui para escrever uma frase para que a gente possa perceber o que a tia Andréia disse lá no início da aula, que um mesmo substantivo pode receber várias classificações. Então, aqui eu vou colocar aqui mais o coletivo, tá? Vamos lá. Eu vou escrever a frase aqui. Acompanhem comigo. O Estadinho publicou 109 histórias de leitores. Ok? Então, eu tenho aqui, o Estadinho publicou 109 histórias de leitores. Estadinho é um jornal, é uma seção que existe dentro do jornal Estado, que é direcionada ao público infanto-juvenil, tá? Então, o Estadinho publicou 109 histórias de leitores. Então, eu vou destacar esse substantivo aqui, história. Vamos analisar? Será que histórias só tem uma classificação quanto ao tipo de substantivo? Não. Então, vamos ver. Ela é formada por uma palavra só? Sim. Então, eu posso dizer que ela é um substantivo o quê? Simples. Posso dizer que é própria? Não, porque não está se referindo a uma história específica, né? E nem está escrito com letra maiúscula. Mas simples sim, porque ela é formada por uma palavra. Vamos analisar com cada um desses. Composta? Não, porque história é formada por somente uma palavra. Comum? Sim, ela é comum. Se refere o quê? A uma história dentre várias. Ela não está sendo especificada. Então, ela é um substantivo comum também. Vamos ver? Primitivo? Sim, porque a palavra história, ela não se origina de outra, somente dela própria. Então, também primitivo. Derivada? Não. Se ela é primitiva, ela é um substantivo primitivo, ela não pode ser derivada, né? Questão de lógica. Concreta. Concreta. A gente não está falando ainda essa história aqui. Então, para ela existir, a gente tem que conhecer a história. Então, aqui nós podemos dizer, na verdade, que a história, esse substantivo história, que nós temos lá na página 96 da nossa gramática, ele é um substantivo simples, ele é um substantivo comum, ele é um substantivo primitivo. Então, o substantivo história, ele é classificado nesse caso aqui em 3 tipos de substantivos: comum, simples e primitivo. Ok? Então, gente, o que nós não podemos esquecer, nós temos que guardar, aprender, é que substantivo é o nome de todas as coisas. Tudo que tem nome é um substantivo, ok? E que esses substantivos vão ser classificados em próprios, iniciados sempre com letra maiúscula, simples,
né? Composto, comum, primitivo, derivado, concreto, abstrato e coletivo, tá? Então, para que a gente possa exercitar um pouco mais sobre a aula de hoje, que nós falamos sobre os substantivos e as suas classificações, a tia Andréia vai pedir que vocês façam os exercícios da páginas 92, 93, 94, 97 e a página 98, a tia Andréia vai deixar como tarefa de casa. Aquela tarefa que vocês devem postar até a aula do dia seguinte, lá no mural da turma para a tia Andréia, ok? Então, vou repetir. Exercício sobre substantivos. Nós vamos fazer a nossa fixação. Páginas 92, 93, 94, 97 da gramática e a 98 para casa. Todo esse exercício é referente a o que é substantivo e a sua classificação, ok? Então, até a nossa próxima aula, onde nós faremos a correção comentada desses exercícios, tá? Beijo a todos vocês.